E aí galera, tudo bem? Aqui é o Wellington do canal Dados BR. Hoje a gente vai falar de DBT. Já ouviu falar de DBT? A comunidade de dados anda falando muito dessa ferramenta. E hoje a gente vai entrar em detalhes de como ela funciona, um overview geral de como você pode usar no seu projeto também. Fica comigo e acompanha aí. E aí galera, estamos aqui agora. Fiz um slide para poder explicar melhor para vocês, para dar mais um contexto geral aí da tecnologia e saber que pontos que a gente está falando da tecnologia, que é o DBT, né? Conhecido também como Data Build Tools, tá? Vamos falar sobre essa ferramenta que anda ganhando muitos adeptos aí e se tornando até uma das queridinhas aí da comunidade de dados, tá bom? Então, o que é o DBT? Então, o DBT, vamos lá. Normalmente, o que a gente entrega para os nossos clientes, né? As pessoas que utilizam o nosso dado, né? Normalmente, a gente vai entregar em uma fato, uma dimensão, né? Uma fato de pedidos, né? Uma fato de faturamento e as suas dimensões, como, por exemplo, um produto e assim sucessivamente, beleza? Normalmente, a gente entrega isso para um cara plugar um dashboard lá, para um cara fazer uma análise de faturamento mensal, ou alguma coisa do gênero. Às vezes a gente entrega uma única dimensão ou uma única tabela, né? Então, normalmente é isso que a gente entrega para os nossos clientes de dados. Então, o DBT, né, num contexto de dados, aonde que ele entra? Ele entra na transformação, né? Então, lembrando que a gente tem o ETL, né? Normalmente a extração, a transformação e o carregamento desses dados em alguma tecnologia para ser consumida. Então, a gente usa o DBT para a camada de transformação. Então, ou seja, eu vou ler vários dados, transformá-los e agrupá-los para ser utilizados de uma certa maneira. Então, como que a gente codifica aqui dentro do DBT? O DBT, né, os programadores, pode ser um engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, tanto faz. Vai programar aqui basicamente SQL, tá? Então, ela já traz uma feature bem conhecida em BI, ele traz um enredo bem conhecido do BI mesmo, mas com uma ferramenta que pode ser utilizada numa arquitetura Big Data sem problema algum, tá? Que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu inicio um projeto DBT, então o DBT é um framework, vamos dizer assim, né? De transformação de dados para dados. Então quando eu dou lá um DBT init, eu crio um conjunto de arquivos que são compostos de SQL e o YML, né? Que é um arquivo de padronização ali de... Parece um JSON, vamos dizer assim. E dentro dessa minha arquitetura ali, eu tenho uma pasta que é necessária, que é a pasta de modelos, que chama Model. E eu tenho, na raiz desse projeto também, um arquivo chamado dbtproject.ml. Nesse dbtproject.ml, eu faço a configuração do meu projeto. E os modelos, na pasta Models, são os meus modelos. Por exemplo, minhas fatos e minhas dimensões. Então, esse é um enredo geral. Então, quando eu dou um dbt init no meu projeto, eu vou criar vários arquivos que vai conter basicamente esses aí, que é o diretório mínimo, tá? Mas tem mais e eu vou entrar em mais detalhes. Então vamos lá, como que o DBT funciona? O DBT, como eu disse para vocês, ele vai cair na camada de transformação de dados. Então, ele vai ler o meu raw data, que algumas pessoas podem chamar de raw data mesmo, pode chamar de silver, de bronze, trusted, se eu não me engano. Tem vários nomes para esse dado que vem para mim ler. Eu vou transformá-lo para sair um dado tratado, que as pessoas podem chamar, por exemplo, de gold ou find, se dependendo, porque quando eu falo esses nomes, né, são padrões convencionais que a gente utiliza hoje em dados, né? Normalmente um lake tem uma camada que é o dado cru, que é aqui a gente está falando que é um bronze, por exemplo. Tem uma camada dos dados mais acurados, né, que é o curated, então, ou seja, e a gente pode chamar de silver também. E eu tenho um dado tratado, transformado, pronto para consumo. E a gente pode chamar ele de Trusted, que é a fonte da verdade, ou Gold, que também é conhecido. São padrões de projetos de dados, normalmente, as camadas do seu lake, tá? Então, o DBT entra para ler essas camadas aqui de trás, seja bronze, seja silver. Para mim, tá aí um dado Gold, mas não impede de ler dados da fonte, fazer extração e tudo mais. Mas não é bem o que a documentação recomenda, tá? Então vamos lá. O que mais que ele tem de legal, né? Ele tem testes em nível de dado. Então você consegue implementar testes lá, por exemplo, se dados estão duplicados, dados são únicos, seus dados, você pode criar suas validações de dados. Vou entrar mais detalhes disso. Você pode rodar, você pode entregar esses dados, fazer o load da minha tabela Gold em diferentes tecnologias e diferentes plataformas de BI, diferentes bancos de dados, e eu vou entrar em detalhes disso. Basicamente, você constrói esses modelos e você consegue documentar esse modelo. Então, quando você entrega um modelo, você vai desenvolver tanto um código SQL, quanto também um ML. Nesse ML vai ter lá, ó, o que essa tabela é, quais são as colunas dessas tabelas,
quais são os testes que eu vou fazer em cima dessa tabela e eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que isso funciona até chegar no grande finale dessa ferramenta, que é justamente uma aplicação web bem interessante que a gente vai chegar lá, tá? Então entendemos? Então o DBT é para transformar dados, entregar esses dados em diferentes tecnologias, eu posso testar o meu dado e eu posso documentar o meu dado, tá? Então, DBT me dá todas essas possibilidades. Mas, Wellington, eu quero entregar meu dado num Impala. Consigo? Consegue. Eu quero rodar em cima do Databricks e entregar uma tabela no Databricks. Consigo. Então, ou seja, eu consigo entregar esses dados em uma infinita de tecnologias. Por exemplo, um banco de dados convencional, como o MySQL, por exemplo. Então, eu consigo entregar em vários lugares esse dado. Então, eu vou ler as minhas fontes, vou transformar a minha fonte e vou entregar esse dado em algum lugar. E eu posso entregar em diferentes tecnologias. E aqui são todos os adapters que eu consigo ler dado e também escrever dado, beleza? Então, como que funciona basicamente? Lembra que eu comentei para você, eu vou entrar em mais detalhes nos próximos vídeos que eu vou gravar aqui um tutorial. Então, vamos supor lá que eu vou desenvolver uma fato de vendas e tem dimensão produto, dimensão fornecedor, dimensão N dimensões. Então, quando eu crio meu projeto, eu vou ter uma pasta chamada Models. E dentro dessa pasta, eu desenvolvo o meu SQL, que vai ser a minha fato, por exemplo. E as minhas dimensões também vão ser desenvolvidas ali dentro. Então, eu desenvolvo basicamente um select. Então, eu desenvolvi meu select, estou lendo da base de ordens, estou referenciando uma base lá da minha fonte de origem, uma bronze, uma silver. Estou fazendo um join com a base de pagamentos aqui. Então, minha tabela orders vai ser da leitura dos meus dados lá, mais o cruzamento de pagamento. Então, eu vou ter uma visão de pedidos, né? De ordem. Então, aqui eu estou desenvolvendo meu modelo. Aqui é o código que eu estou desenvolvendo meu modelo. É isso. Beleza? Então, chegamos nesse ponto. A gente vai fazer isso tudo na prática depois. Aqui é para você ver a magia da tecnologia, tá, gente? Aí lembra que eu comentei com você que eu posso documentar esse meu modelo? Lá nos modelos, em modelos.yaml, eu posso desenvolver um arquivo YAML falando, por exemplo, qual que é o meu modelo? Aqui eu estou falando events, mas poderia ser o ordem. Qual a descrição? Essa tabela contém clickstream, events do marketing, do site do marketing. Quais são as colunas? A coluna é evento. Qual é a descrição? O que significa essa coluna? Essa coluna é o identificador único do evento. E aqui é o pulo do gato, que é muito interessante, gente. Que testes eu quero fazer nessa coluna? Eu tenho vários testes prontos em qualidade de dados que eu posso aplicar. No caso aqui, estou configurando que não pode ter dado duplicado, eu estou fazendo um teste de Unique. Eu também posso ter um teste ali de not null, e essa coluna não pode ser nula. Então, na hora que eu for rodar para rodar mesmo, para carregar os dados da tabela, eu já vou fazer isso automaticamente, esses testes, e vou apitar se for necessário que meu dado não tem qualidade. E outra coisa, eu estou documentando aqui nível do dado a nível de documentação mesmo, de governança de dado. Então eu vou saber que eu tenho no meu lake, porque eu vou ter um catálogo de dados que eu vou mostrar para vocês, que é mágico, entendeu? Então é bem interessante. Eu desenvolvi o SQL, aqui já desenvolvi a documentação e já desenvolvi os testes. E se eu quiser, esses são testes que já vem padrão da ferramenta, tá? Eu posso desenvolver o que eu quero e posso colocar ali. E outra coisa interessante é que eu posso configurar aqui o CDC, ou SDC, Slow Change Dimension, né? SDC. Eu quero que os dados sejam inseridos novos e feito update. Eu quero que minha tabela seja escrita. Tudo pronto. Eu não preciso desenvolver nada. E essa é a magia do DBT. Então eu tenho teste, documentação e desenvolvimento num único lugar. Outra coisa legal que o DBT fornece é que você pode, por exemplo, criar referências, né? Por exemplo, ali eu estou lendo o esquema. Se for um esquema de produção, eu vou ler o dado todo. Se for de dev, eu vou ler só 3 dias. Então eu consigo, dentro do meu modelo lá, que a gente está desenvolvendo o SQL, eu consigo fazer essas inteligências ali para fazer várias coisas que eu quero. Eu não fico só fixo no SQL. Se eu quiser modificar ali qual where que vai ser feito naquele select que está ali, eu consigo falar qual where que vai de acordo com a minha configuração. Isso é muito interessante. E aí vem a mágica. Então você desenvolveu o seu modelo, certo? Tá lá o ponto SQL. Você documentou no seu ponto YAML. E aí você rodou para carregar os dados. Olha que mágico. Isso aqui
o DBT te fornece uma camada em cima e você vai conseguir ver aqui o que, ó, detalhe, por exemplo, a minha tabela aqui ó, é o MRR, né? Quais são os detalhes da minha tabela? Essa é a minha tabela, tá relacionada a qual? A essa tabela aqui. Qual que é a descrição da minha tabela, quais são as colunas, quais são os tipos, a descrição dos tipos que você colocou lá vai aparecer aqui. E aí quando você roda, quais tabelas, você tem um lineage daquele dado, né? Então, quais tabelas que foram lidas para ser gerado essa minha tabela. Então, olha a magia. Então, você consegue ver detalhes, descrição, as colunas e o SQL que está por trás e o lineage. Então, ele te dá essa camada dessa aplicação web que você consegue fazer uma governança dos dados e os testes do seu dado num nível bem legal. Então, assim, se eu não tenho um processo de governança, se eu não tenho processos de qualidade, eu não tenho ferramenta, eu não desenvolvi minha ferramenta, isso aqui se aplica para um projeto bem legal. Você vai conseguir documentar os seus dados, vai conseguir testar os seus dados e vai conseguir ver o lineage dos seus dados. Isso aqui é mágico e é bem legal e eu curti muito a ferramenta. E aqui você vai fazer um tutorial completo aí dessa ferramenta. Fica comigo. Se você gostou do vídeo, gostou do DBT, comenta aí. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente conta muito com você e vamos aí formar a maior comunidade de engenheiros de dados desse Brasil. Abraço, até logo e até o próximo vídeo.